Está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Bom, mas antes de falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que as pessoas possam estar tendo acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, a pauta de hoje é bem interessante, vamos estar falando sobre a criança interior. Você já ouviu falar? Você sabe o que acontece? Quais são os motivos? E principalmente, como cuidar? E hoje nós vamos estar aqui com o Maurício Bastos, que vai estar compartilhando um pouquinho da sua bagagem e experiência e esclarecendo todas essas questões. Maurício, seja muito bem-vindo! Muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Ai, Maurício, eu que agradeço você se dispor de um tempo para estar compartilhando aqui um pouquinho, né, da sua bagagem, experiência, enfim. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar, falar o que você realiza, o que você faz, a sua bagagem, experiência, até mesmo para fundamentar aquilo que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Bom, por muitos anos eu trabalhei com televisão, cinema, eu fui iluminador, eu trabalhei com luzes. Então eu sempre olhava a pessoa nos seus ângulos melhores, nas suas posições melhores. E nos últimos 25 anos eu comecei a olhar para uma luz interna, de trazer consciência para essa luz interna. Então eu sou terapeuta há 25 anos, com vários tipos de ferramentas, de psicologias, e alquimias e tratamentos MILS, e tem um espaço aqui na Granja Viana chamado Espaço Integração há 22 anos. Nossa, então já está muito tempo já nessa parte, né, de terapia, de entender, de certa forma, assim, o ser humano de alguma forma, né? Bom, acredito que a nossa pauta de hoje tem tudo a ver com essa bagagem e experiência. E para quem está nos acompanhando em casa, já sabe que nós aqui do Pautas da Tarde, a gente pega, né, uma matéria que está circulando aí, né, nas mídias de alguma forma e pegamos apenas um trechinho para dar o nosso ponto de partida aqui, mas isso não impede de você que quer realmente depois em algum momento ler essa matéria na íntegra, procurar na internet e estar enriquecendo ainda mais o seu conhecimento. Mas Maurício, olha só, é bem interessante essa matéria aqui hoje. Fala da seguinte maneira: nossa criança interior e sua influência em nosso eu adulto. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. É uma parte inconsciente de nossa mente, onde carregamos nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, nossa criatividade, intuição e capacidade de brincar. A criança interior é aquela que se manifesta em nós e cujas experiências ainda não foram embora. Muitas vezes, ainda vemos o mundo através dos olhos de nossa criança. Bom, Maurício, eu acredito que esse trechinho é o suficiente para darmos o nosso ponto de partida aqui. É real esses desafios? Sim, Sônia. A criança, o primeiro setênio da criança, 0 a 7 anos, a criança é uma tela em branco. Tudo que ela recebe, ela traz como verdade. Então, todas as situações que vêm do mundo externo, aquilo vira uma sentença, vira uma missão, vira uma condenação, dependendo de como que os pais se expressam, falam, a sociedade, a escola, a criança absorve integralmente. Então, é estudado na neurociência que, nesse primeiro setênio, 90% das nossas crenças limitantes chegam nesse setênio. Então, todas as crenças de limitação, de incapacidade, de impossibilidade, de não ser belo, de não ser bacana, de não ser bom o suficiente, de não ser capaz, essas sentenças chegam na primeira fase da nossa vida. Então, o nosso trabalho enquanto adulto é dissolver essas crenças. Então, o processo terapêutico está muito baseado em a gente libertar essas crenças limitantes da nossa história, porque o nosso corpo tem memória, a nossa mente tem memória, e as emoções, elas estão aí circulando e dão gatilhos
né? O tempo todo a gente está tendo gatilhos de memórias da nossa história. Então, por exemplo, você entra num relacionamento afetivo com alguém, com certeza vai despertar gatilho. Você tem um chefe numa empresa, com certeza vai despertar gatilhos. E esses gatilhos são memórias emocionais da nossa infância. A criança, o bebê, quando ele nasce, ele tem duas emoções básicas, que é o medo e que é o amor. O medo de tudo novo, o desconforto, as luzes, o frio, o toque, o virem, joga num canto. Medo, 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 medo. E por outro lado, o amor, colinho de mamãe, leitinho, papai, vovó, família. Amor. Essa balança emocional rege a nossa vida. E como foi esse primeiro setênio, o quanto foi medo, o quanto foi amor, isso vai determinar muito a nossa fase adulta. A criança cria, o adulto ele vai adulterando. Então, até a palavra já diz adulterar. A gente vai se enganando, a gente vai se falseando, a gente vai se traindo. Voltar para a criança é trazer essa criatividade para a alegria, para o desfrute, para a leveza, para o prazer, para o brincar. E a gente vai virando adulto, vai ficando muito sério. A gente vai vivendo esse mundo dos tem e os quês para chegar lá. E a criança não quer chegar lá, ela vive o agora. Então, É, voltar para o agora é esse portal. isso que você está colocando é bem interessante, né? Porque às vezes a gente, geralmente, quem acaba, né, estudando um pouco ou escutando por alguma coisa, sempre está associado à criança interior como uma criança ferida, uma criança triste, uma criança, né? Como que seria isso? E hoje você está apresentando algo que realmente a criança costuma ser mais leve, né? Então, totalmente diferente do que muitas vezes é apresentado por aí. A criança interior todos nós temos o tempo todo, que a gente vai esquecendo, a gente vai adulterando ela, mas ela está aí, que é o teu momento dos teus prazeres saudáveis, da tua dança, do teu canto, do teu brincar com o bichinho, com outras crianças, a natureza, as coisas que te fazem vibrar o teu coração, que te dão estímulos saudáveis. Então, a criança interior, ela sempre está aí. O momento que você usa a sua criatividade na vida, o momento que você tem resiliência, o momento que você é vulnerável. A vulnerabilidade é uma expressão da criança interior. As pessoas que não têm essa vulnerabilidade é que elas estão na criança ferida. A criança ferida, por outro lado, são esses traumas que vieram dessa primeira infância, que normalmente são traumas que já vêm de uma constelação familiar, já vêm dos nossos pais com seus traumas com os nossos avós e por consequência, e esses traumas eles vão caminhando nas gerações. Então, a criança ferida é a ferramenta que a gente tem para a gente se curar. Então, a gente precisa olhar para essa nossa história, olhar o que a gente aprendeu erroneamente, não é uma verdade, é uma verdade emprestada do outro, que você pegou para si, uma opinião do outro, um julgamento do outro, e isso traz essa repercussão de uma ferida. Então, a tendência nossa, se a gente não vai para o autoconhecimento, a gente está repetindo padrões limitantes. E quem está em casa, está acompanhando, como que ela percebe se quais os sinais que vamos dizer assim, né? É que elas podem observar que de repente elas não perceberam ainda, mas que pode ser dito aqui, que ela vai falar assim, puxa, eu não acredito que isso é minha criança interior. Tem alguma coisa que pode ser falado, compartilhado para as pessoas começarem a ter essa primeira percepção? Então, essa criança ferida, ela vai reagir. É aquela criança que esperneia, que grita, que reclama, que briga. Então, quando nós adultos estamos reagindo diante de alguma situação, a gente reage muito rápido, a gente briga, a gente reclama, a gente nega, a gente resiste. Isso é a criança ferida. Já vem com gatilhos. Lembra, a criança cria. Então, assim, se a gente não está criando, a gente está reagindo, a gente está destruindo. Então, já estou numa criança ferida, machucada, que vem as situações que a gente já reage. Isso é o nosso ego, né? O ego ele foi construído, esse ego mais limitante, através de uma criança ferida. Então, é o ego que reage. É essa imagem errônea de quem somos. É uma identidade falsa de quem somos. Nossa, realmente é muito profundo. Se deixar,
Eu fico perguntando, porque realmente a gente começa a pensar, nossa, então é isso, aquilo. Realmente, de fato, a gente acompanha, até nas redes sociais, alguns adultos que ficam esperneando, né? Ou sei lá que seja. Então, provavelmente isso se trata da criança interior que precisa ser curada, vista, revista, enfim. Mas, Maurício, diante da sua experiência e da sua bagagem, para quem está nos acompanhando, para aqueles que já ouviram alguma coisa ou ainda não, ou aqueles que ainda não sabem ainda e querem entender melhor, diante da sua experiência, o que você sugere para essa pessoa que está nos acompanhando de alguma forma começar a dar os primeiros passos para estar percebendo e buscando essa cura da criança interior? Sônia, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Todos. Todos. Todos, 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 todos. E quando eu falo fazer terapia, é olhar para si, né? Talvez a sua terapia seja um momento de meditação, de autoconhecimento, mas quando tem alguém fora olhando para si, é sempre muito mais saudável porque é alguém imparcial, né? Então vai olhar por outro ângulo, de uma outra forma. Então, assim, o processo terapêutico, ele é uma investigação da tua história, é uma investigação do seu caminho, e é abrir a lente para você se enxergar melhor, enxergar a tua vida, enxergar os teus sentimentos, enxergar os teus quereres, enxergar as tuas verdades. E aí sim a verdade nos liberta, né? Quando a gente traz essa consciência do que eu quero, do que eu sinto, do que eu necessito na minha vida, aí a vida ela vai abrindo. Aí você vai criando realidade, você vai co-criando. Então, esse lugar da criatividade na vida, nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos, nas pequenas rotinas, já vai dar uma grande mudança de percepção de quem somos, o que queremos. Então, a prática terapêutica, para mim, é fundamental. Não, e o mais curioso de terapia, que provavelmente quem já passou ou quem ainda vai passar, vai perceber que diante de estar ali, né, expressando algumas percepções, né, de si mesma, até dos cenários, vai perceber que a resposta está dentro dela mesma, né, de muitas coisas que, pelo fato de às vezes só guardar, 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 vamos dizer assim, ela não percebe, mas quando ela começa a observar as cenas, observar o comportamento, a conduta, ela começa a perceber, puxa, a resposta está aqui, está ali, mais ou menos dessa maneira, né? Isso, no processo terapêutico, quando você está falando para o seu terapeuta, você está se escutando. Então, você vai elucidando temas que talvez você nunca falou para ninguém e estão guardados lá no teu cerne. Então, assim, a gente vai abrindo espaço para coisas que estavam muito guardadas, emoções guardadas, sentimentos guardados, falas guardadas, e tudo isso somatiza, assim. Então, hoje em dia a gente vê as doenças numa velocidade muito rápida, e para mim, assim, 99% das doenças são somáticas. São experiências emocionais não faladas, não vividas, guardadas, reprimidas, que a gente vai somatizando no nosso corpo. Então, esse processo de colocar para fora, ele é muito saudável. O que a criança faz? A criança o tempo todo, ela chora, ela grita, esperneia, brinca, corre, ela solta. A gente vai virando um robô nessa matrix da vida, do tenho que, checklist, para chegar num lugar X e achando que lá é a felicidade. Felicidade é consciência do agora, consciência desse momento, consciência da tua possibilidade. Então, quanto mais a gente ampliar a consciência, a gente sai da ignorância de quem somos, do que é a vida, da nossa relação. O sofrimento está na ignorância. A felicidade está na consciência. Não, e o mais interessante de tudo, né, que é compartilhado, porque nunca está relacionado ao outro, está sempre relacionado a nós mesmos, né? O mais legal de tudo isso é que a pessoa começa a se perceber e entende que não é o outro, é ele mesmo, é ela mesma, vamos dizer assim, somos nós mesmos, né? Ai, Maurício, se deixar, nós vamos ficar aqui compartilhando muitos conteúdos, porque realmente tem muita coisa legal. Acredito que quem está em casa também deve estar querendo saber mais, mas enfim, como todos já sabem, o Pautas da Tarde ele é curtinho, é aquele gostinho de quero mais. E para quem está gostando desse conteúdo e quer conhecer um pouco mais do trabalho que você realiza, quais as redes sociais que essas pessoas podem estar te encontrando? Bom, o Instagram é Bastos_Maurício, meu Instagram pessoal. E do Espaço Integração aqui na Granja Viana é espaço.integracal.
E meu site é www.mauriciobastos.arte.br. Ai, Maurício, mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação. Será um prazer, eu estou sempre aqui, quando quiser, é só me chamar. Ah, com certeza. Provavelmente vamos estar alinhando uma outra pauta e vamos estar marcando mais um episódio com a sua participação aqui. Mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o quanto esse conteúdo agregou e somou na sua vida. Aproveite também, para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, aperte o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Entre também no portal Soluções Sociais, lá você vai encontrar artigos com conteúdos que mostram sim que existe o problema, mas também tem sugestões de solução, que pode ser algo que você deseja ou tem dúvida lá. Tem muitos conteúdos que estão sendo gerados para você. Baixe também a Rádio Soluções Sociais via Play Store, via iOS. Lá você vai escutar nossa rádio 24 horas por dia, o entretenimento, e logo tem novidades para vocês. Enfim, participe aqui também no canal do YouTube do Portal Soluções Sociais, com os conteúdos, entre eles o programa País das Hipotenusas, conduzido pelo Major Ricardo Silva, onde você vai ter aí um pouquinho do que está acontecendo no país e no mundo, enfim, tudo que é feito aqui é para você. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo novo conteúdo para você. Até a próxima, tchau, tchau!